senão vai ficar gravado. Aí, ó. Então, nós estudamos o Consolador, depois nós viemos aqui para o livro Missionários à Luz, onde nós estamos estudando um caso de reencarnação de um elemento chamado, de um espírito, de um irmão chamado Segismundo. E nós estamos aprendendo como é que funciona a estrutura para o encaminhamento de um espírito da erraticidade para o corpo, né? É um espírito que tem uma história, como todos nós, e o André Luiz conseguiu capturar algumas coisas da história de Segismundo. Segismundo, na última encarnação dele aqui na Terra, ele começou com uma conversinha meio marota com uma mulher casada, de nome, que eu esqueci o nome dela, eu lembro do nome do... Raquel. Raquel, e o nome do marido? Avelino. Isso. Então, o Segismundo começou engraçadinha pelo lado de Raquel, começaram a ter um relacionamento extraconjugal. Eles não falam certinho qual foi o período, em que ano. Mado e Adelino provavelmente entraram em duelo e Segismundo matou Adelino. Adelino desencarna, vai lá para as regiões umbralinas. Com o passar dos anos, Segismundo desencarna. Adelina, não é isso o nome dela? Não, é Raquel. Raquel também desencarna. Os três vão viver em regiões difíceis. Com o passar dos anos, os amigos destas pessoas conseguem resgatá-los, trazê-los para a luz, né? E eles são tratados, eles passam por um tratamento. Raquel e Adelino combinam, então, para resolver essa encrenca toda, voltarem para a Terra, se casarem de novo, porque Raquel estava extremamente arrependida do que aconteceu, então ela quer formar de novo o elo matrimonial com Adelino, e combinam de trazer o Segismundo, que foi o autor da pataquada lá, para vir na condição de filho. Então, Segismundo matou Adelino, mas agora Segismundo vai encarnar como filho de Adelino. Para quê? Para que durante a sua vida na Terra, o Segismundo possa proporcionar a Adelino tudo que ele tirou de Adelino na outra encarnação. Provavelmente conforto material, bem-estar, esse tipo de coisa, tá? Então, esse era o combinado. Herculano seria o espírito encarregado de pegar Segismundo, de trazer Segismundo e conectá-lo ao óvulo em Raquel. Só que tem o seguinte, quando o espírito Segismundo foi trazido para o astral da casa desse casal, durante as madrugadas, o Adelino tinha reações que repulsavam a presença de Segismundo. Adelino não queria que Segismundo fosse o seu filho, que seria o segundo filho do casal, porque já tinham tido o primeiro. E esse estava um impasse, porque o que foi combinado no plano astral não estavam conseguindo realizar no plano de carne. Então, Herculano, que era o espírito responsável por essa missão, vai atrás de um espírito chamado Alexandre. Nossa, hoje está mal o negócio. Alexandre, que é o instrutor de André Luiz. André Luiz é o cara que está escrevendo, está narrando essa história para nós, tá? Então, o Alexandre, por ele ser conhecido de Raquel e de Adelino e do Segismundo, ele é uma pessoa que trafega em comum com esses três personagens. Herculano fala, Alexandre, pelo amor de Deus, vamos dar uma força para nós lá. Eu sei que o teu papo não é reencarnação, reencarnação é com a gente. Mas estamos com um entrave lá que não está dando para resolver. Eu vou até adiantar. O entrave é o seguinte,
Como o Adelino repulsava Segismundo, porque o Adelino tinha pavor. Olha, quando o Adelino via Segismundo no astral, ele lembrava que aquele espírito tinha tirado a vida dele. Então ele tinha pavor de Segismundo. O medo que ele sentia de Segismundo no astral, quando ele voltava para o corpo, a energia mental desse medo ia para os espermatozoides e matava os espermatozoides. Então não conseguia fazer a entrada no óvulo e dar prosseguimento à geração da criança. Olha que coisa de doido. Então, o Nossa. grande trabalho ali seria o quê? Convencer Adelino que ele estaria no bom caminho, que as coisas iriam dar certo, que ele ter confiança. E esse é o trabalho. Bom, André Luiz pediu então ao Alexandre que pudesse acompanhar o que iria ser feito nesse caso, porque André Luiz queria aprender um pouco sobre reencarnação e ia escrever para nós o que ele estava vendo. Alexandre autorizou, só que o Alexandre falou assim: olha, o André, você vai até poder nos acompanhar, mas antes, durante esses próximos dias, você vai fazer um curso rapidinho num departamento que nós temos aqui na colônia, que é um departamento de organização para a reencarnação. É um departamento que vai ajudar a elaborar um plano para a encarnação de qualquer pessoa, né? E no nosso caso, o Segismundo passou por esse departamento. Então, André Luiz agradeceu a oportunidade e o Alexandre, então, levou esse André Luiz até o departamento. Ele tem um nome específico, eu esqueci certinho agora qual seria esse departamento. Chegando lá, ele encontra com um determinado espírito, que eu também esqueci o nome. Esse camarada apresenta André Luiz a um outro técnico chamado Manassés. Manassés, então, vai ser o camarada que vai pegar André Luiz pelo braço e vai caminhar por André Luiz por dentro desse departamento e vai explicar o que significa cada divisão que tem lá. Tá certo? André Luiz, ele narra para a gente o seguinte, que conforme ele estava chegando nesse departamento, nesse prédio onde funcionava essa instituição de planejamento reencarnatório, ele percebia que tinha um vai e vem muito grande de vários espíritos. E muitos deles saíam deste prédio com uma espécie de um pergaminho na mão. E o André Luiz pergunta para Alexandre o que seria aquele pergaminho. Ele fala assim, André, naquele pergaminho existe um mapa cromossômico do futuro corpo que aquele espírito irá usar na Terra. Não aquele espírito, mas o futuro corpo de um espírito que vai reencarnar. Por que não era do cara que estava com o papel na mão, né? Porque ali naquele prédio tinham dois tipos de espíritos que frequentavam aquela região, aquele setor. Primeiro era o chamado espírito trabalhador. O que é um espírito trabalhador? É um camarada que já tem um certo amadurecimento espiritual e tem condições de participar da elaboração das coisas que vão acontecer com ele na Terra. Algumas coisas. Entre elas, o tipo de corpo que ele irá usar. Como assim, Francisco, o tipo de corpo que ele irá usar? Nós vamos ter até 3 casos que vão ser narrados na sequência aqui, vocês vão entender bem o que significa qual tipo de corpo que você vai usar aqui na Terra. Porque para cada objetivo que esses trabalhadores tinham, era uma determinada estrutura corporal que eles precisariam ter para esses objetivos serem bem alcançados. Fazendo assim uma ilustração, é como você vai percorrer uma estrada de terra, você vai usar um carro com tração nas 4 rodas, esse tipo de com força, né, de motor tal. Não é aquele carro que deslancha a velocidade, mas tem força. Se você vai fazer uma viagem numa estrada asfaltada, plana, você precisa de um carro que tenha tração ou na frente ou atrás, mas que consiga uma velocidade bacana, que tenha um molejo mais confortável, mais, né, mais flexível. Então,
como para cada tipo de estrada tem um tipo de veículo, para cada existência corporal também se planeja um tipo de corpo, inclusive o quanto ele pode durar na sua existência. Tudo isso é planejado nesse departamento de planejamento reencarnatório. E um espírito, quando está maduro, quando já não é um aventureiro, quando não é um desequilibrado assim nas primeiras reencarnações, ele já pode participar. Por quê? Porque ele vai dar palpite nos objetivos que ele gostaria de alcançar, tá? Esse é um tipo de espírito que frequenta esse prédio. O outro tipo de espírito que frequenta, que é em número muito maior, são os amigos dos caras que estão desencarnados em regiões trevosas. São amigos que já são donos de uma sabedoria muito desenvolvida e eles vão lá para interceder em favor dos amigos que estão em regiões que não são alcançadas por esse departamento. Eu vou trocar em palavras miúdas, mas não é bem isso, né? Ele vai interceder pelos camaradas que estão no inferno, tá certo? O inferno que a gente fala é na região umbralina. Por quê? Porque não existe a pena eterna. Papai do céu sempre irá nos proporcionar novas oportunidades para que a gente possa rever os erros e adquirir conquistas. Então, como a gente ainda é muito desequilibrado em vários campos do setor da emoção, alguns amigos nossos que já se desenvolveram, eles vão até esse departamento e vão servir como se fosse o nosso advogado, né, para trabalhar em cima dessas necessidades. Então, esses são os tipos de espíritos que frequentam este prédio. E André Luiz, então, está percebendo que existem os que já têm um papelzinho na mão, que é o mapa cromossômico. No capítulo 13, vocês vão entender onde esse mapa cromossômico é usado. Mas eu não vou trabalhar ele. Quem quiser depois, lê o livro, tá? Mas eu vou adiantar uma coisinha. Com o mapa cromossômico na mão, existe um outro grupo de espíritos que vai estar junto da mãe ali, perto do útero, que são chamados espíritos construtores. Eles vão pegar a informação escrita nesse mapa cromossômico, vão olhar o óvulo que amadureceu e vão ver os espermatozoides que estão à disposição no caminho em direção ao útero materno. Então, dentro aqueles milhares de espermatozoides, eles vão escolher um que vai, somado com a carga genética do óvulo, vai dar a necessidade que o camarada tem para aquele corpo. Eles vão lá escolher os espermatozoides, vão magnetizar aquele espermatozoide para que ele saia feito um doido e ganhe a corrida e penetre no óvulo. Esses são chamados espíritos construtores, tá? Aí, só para... Bom, aí isso está acontecendo. Aí, Manassés está com André Luiz no prédio e começa a andar e mostrar, olha, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo. E aí aparece uma conhecida de Manassés para conversar com ele. E André Luiz se afasta um pouco, mas de ouvido em pé para saber o que está rolando lá, porque ele está lá para aprender, tá certo? Então, nós estamos lá no capítulo 12 e eu vou começar no parágrafo que começa com assim, ó. Laura, Thelma, depois você vai ver isso aí, tá? Tá. Onde é que está isso aí, meu Deus do céu? Eu até risquei. Alguém lembra onde é que é? Antes de começar, eu estava até procurando aqui para... Achei. Acho que eu achei. Ele começa assim, ó, aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores trabalhavam para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática
e lhe pedia informações. Manassés apresentou-me otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para liquidação de determinadas contas. Então, Manassés estava conversando com o André Luiz, chegou um camarada lá, conhecido de Manassés, que já estava trabalhando ali naquele departamento há 15 anos, não é naquele departamento, em atividades assistencialistas, não é no departamento, não. Mas há 15 anos, e com esse trabalho, ele adquiriu um crédito que lhe possibilitou planejar a sua reencarnação. Mas, Francisco, eu preciso trabalhar para reencarnar? Na verdade, quando você já tem uma noção das tranqueiras que você deixou para trás e que precisa resolver, e tem no seu coração a vontade de resolver, então você precisa pedir a intercessão. Gente, para pedir intercessão, eu não posso chegar lá, é que nem pedir financiamento de uma casa própria sem ter entrada. Eu preciso ter uma entrada. Então, nós trabalhamos em prol de outros. E esse trabalho em prol de outros nos dá crédito para que possamos pedir por nós. Então, esse camarada trabalhou por 15 anos e conseguiu essa intercessão para poder reencarnar. O Segismundo, vocês vão ver, ele trabalhou por 30 anos para poder reencarnar. O Segismundo foi um assassino, né? O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. E aí Manassés fala para ele, né? Não se deixe dominar por impressões negativas. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exigem coragem, boas disposições. Entretanto, exclamou esse espírito que chegou perto dele, né? Temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. Então, o que está acontecendo? Manassés e esse espírito já são velhos conhecidos e Manassés conhece a história dele. Esse espírito vai reencarnar e ele está morrendo medo de reencarnar. Gente, reencarnar, você sendo espírito inferior no planeta Terra, que é o cão chupando manga, né? A Terra é um planeta de provas e expiações. Em um hospital. Quer dizer, ou você está aprendendo, significa que você é inábil para um monte de coisa, ou você está internado, que você é doente mental. Bom e puro, não tem ninguém faz pelo menos 1970 anos. O último puro nós metemos ele na cruz. Todos os demais são cooperadores, alguns mais iluminados, né? Ótimo, mas 99,999% ou é um pessoal doido de pedra ou é um pessoal doente. Inclusive esse pessoal que eu estou vendo aqui na telinha, que parece tomar o certo, tá certo? E o que vocês também estão vendo daí para cá também está incluso nesse grupo. Tá certo? Olha a coisa pendurada assim, ó. Isso não é coisa de gente normal. Continuemos. Então o Espírito está falando assim, mas eu tenho medo de encarnar. Tudo bem que nós estamos planejando aqui um negócio que vai dar, provavelmente dê certo, mas eu tenho medo de falhar e adquirir novos débitos. Ele nem fala para nós o que é, né? A gente louco de curiosidade de saber, cabeleireiro, então quer saber de tudo, né? Aí ele continua. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Ele está falando, puxa vida, mas eu vou esquecer quando eu encarnar, né? Dos meus objetivos, tal. Então vai ser complicado. Aí Manassés fala assim, seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Gente, não é difícil a gente escutar a pessoa que nunca pensou sobre o assunto falar assim, ó, mas eu queria tanto lembrar o que eu fui na encarnação passada. Então, você hoje, como a gente já conversou antigamente, né, nas aulas anteriores, na encarnação passada, você pode ter feito muitas bobagens
inclusive em relação ao teu atual esposo, à tua atual esposa, em relação à tua mãe, ao teu pai, em relação ao teu filho, em relação ao seu patrão, que você diz que tanto ama dessa vez, na outra vez você pode ter dado um tiro na cabeça do seu ex-patrão. Quer dizer, a oportunidade que Deus nos dá através do esquecimento, ela é bendita. Porque ele nos dá um computador zerado para que a gente imprima nele as experiências. Baseadas em quê? Na educação moral que nós recebemos dos nossos pais e também na vigilância, porque a gente recebe a educação quando criança, mas quando você atinge a adolescência, que todos os seus hormônios estão já em plena atividade, aquele vulcão de desejos do inconsciente começa a drenar impulsos para o seu sistema mental. E você começa a ter atitudes que nunca na sua família alguém te ensinou. Tanto que não é raro a gente escutar mãe de filhas de 13, 14 anos falar: meu Deus, eu não conheço mais a minha filha. Eu não conheço mais o meu filho. Eu não conheço mesmo, porque às vezes ele é um camarada novo na vida da família toda. É um espírito que está encarnando ali pela primeira vez. E aqueles comportamentos esdrúxulos, ele trouxe dentro da encarnação. Olha que coisa de doido. Então, esse camarada que está conversando com o Manassés, fala: puxa, eu queria muito lembrar do que fui. E Manassés falou: essa é a maior roubada você lembrar do que você foi. Vale o início. Aí ele coloca assim, ó. Manassés continua: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoado o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Quer dizer, abençoado o esquecimento que Deus nos concede em caráter temporário. Então Manassés fala: meu amigo, se você tivesse sido um anjo, teria sido até que legalzinho você lembrar, mas quando a gente traz um monte de encrenca, é até legal que você não se lembre, tá? Aí o amigo que está conversando com o Manassés se esforça para dar um sorriso, aquele sorriso amarelo, né? E fala assim para Manassés: conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. Quer dizer, e modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, falou Manassés, bem disposto. Quer dizer, o cara está perguntando: escuta, e aí, o mapa do meu corpo está pronto? Manassés fala: amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem-aventurados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da sua nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Então, só para o pessoal que está chegando recentemente aí na casa, presta atenção nessa conversa. O espírito pergunta para Manassés se o mapa cromossômico está pronto. E Manassés fala: está quase pronto. E ó, fiquei feliz que você aceitou a dica dos teus mentores de vir para a Terra com um problema na perna, um defeito na perna. Porque esse defeito vai te ajudar no seu desenvolvimento positivo. Vai te ajudar nessa sua encarnação, na recuperação dos seus débitos. Então, gente, esse é o primeiro parênteses que nós fazemos na aula. Assim, ó, nem todo defeito congênito, aliás, nem todo não, todo defeito congênito tem um objetivo por existir. Não existe acidente durante a formação do corpo da criança. Não existe. Se a criança nasce sem um braço, sem uma perna, com sei lá o que, um monte de coisa que pode acontecer, tudo isso é planejamento nesse instante aqui. O espírito precisa daquela restrição para que outras frentes que ele vai trabalhar na Terra sejam melhor ativadas. O cara nasce sem olho,
Quando a gente nasce sem os olhos, a gente aprende demais a escutar, aprende demais a pensar e a falar menos. Olha, porque o espírito precisa desse treino. O porquê, sei lá, o que ele fez na outra encarnação que levou a esse limite. Que é onde está aquela passagem evangélica que Jesus fala: se os teus olhos ou as suas mãos são motivo da sua vergonha, é melhor que você arranque eles fora e deixe-os queimar na fogueira. Papapá. É isso que embasa essa situação que está rolando nesse departamento aí, tá? Aí o camarada está conversando com o Manassés, fala assim: preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Gente, preciso de algo para me ajudar a controlar as minhas tentações inferiores. O cara deveria ser boa bisca mesmo, sei lá o que ele fazia, né? Que tendo um corpaço, tudo arrumadinho, ele deve ter dado muito trabalho para muita gente. Então ele precisa vir para cá um sujeito que não tem um magnetismo de atração muito forte, porque assim ele vai poder drenar as necessidades para aquela encarnação. Então percebe que nós precisamos aprender a olhar as nossas limitações aqui na casa, na Terra, com olhos de bem-aventurança, conforme Jesus falou: bem-aventurados aflitos, papapá. Por quê? Porque esses caras que estão passando por aflição, principalmente referente a corpo, são espíritos que já estão caminhando para a sua saúde espiritual. Continuando. Semear um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Olha só, vai ser um antídoto contra a minha vaidade, a minha perna defeituosa, e uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. O cara se achava o máximo, né? Então precisa de alguma coisa para não se achar tão máximo assim. Aí Manassés fala: muito bem, francamente, gostei. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida para minha forma física futura? Manassés responde: 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro, contente. E o outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava: pondere. Chegou o Daniel aí. Finalmente chegou um aí. Acho que foi para Berlinda. Ele falou assim: pondere a graça recebida. Ah, Silvério que chama esse camarada, hein? Silvério. E depois de tornar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição a condição de completista. Então, Silvério pergunta: quantos anos eu vou viver? Uns 70 anos. Olha que legal. Manassés fala: não me volte aqui antes disso, para que nós, seus amigos, comemoremos o seu título de completista. O que é completista? André Luiz pergunta. E Manassés vai explicar. Completista é todo aquele espírito que cumpre totalmente a sua jornada, o seu planejamento reencarnatório. Ele aproveita todas as possibilidades que a vida no corpo lhe oferecerá. E o André Luiz fala: mas escuta, não todo mundo faz isso? Ele falou: antes fizesse, meu amigo. São raros os caras que voltam para cá nessa condição de completista. Nós perdemos 50, 60, 70, 85% da energia
vital com bobagem e a gente não completa as nossas necessidades. Voltamos para cá com pouquíssimo aproveitamento da encarnação. Isso são palavras de Manassés para André Luiz. E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre a nossa vida aqui na Terra, né? Nós estamos encarnados e aí nós somos criados para algumas coisas. Cresce, estuda, trabalha, cria família, envelheça e morra. Não é esse o esquema, né? Só que assim, não se fala que nesse é o roteiro da vida mesmo, normal. Só que não se debate a questão do autoaprimoramento, porque tudo isso são peças teatrais em que nós vamos protagonizando ao longo da nossa existência. Agora, as experiências em que o educando passa, o trabalhador passa, o cônjuge passa e o idoso passa, são experiências que vão ser acumuladas e aproveitadas de forma positiva ou negativa pelo espírito. Então, a gente precisa estar vendo realmente o que é que nós estamos fazendo de construção em nossas vidas aqui na Terra. Tá certo? Tem gente que sabe todas as temporadas de todas as séries da Netflix. Você está lá, né, Thelma, na academia, pedalando tal, e você fala alguma coisa, aí eu já assisti. Nossa, é assim, assim, assado. Né? Eu já assisti as 18 temporadas que tem. Aí você faz 18 vezes 12 vezes 30 minutos. Quanto tempo de hora dá essas 18 temporadas? Dá para o cara fazer um curso de pós-graduação, né, durante essas 18 temporadas que ele assistiu. Né? Então, assim, mas Francisco, não é para assistir? É para assistir sim, claro que é. Mas tem que vigiar o resto do tempo. Nós não viemos aqui para comer o que é melhor, para usar o melhor carro, para ter a melhor roupa, para ir para o melhor cabeleireiro, para ir o melhor convênio médico, para ir nos melhores shoppings da vida. Gente, isso é passear, não é viver. Eu preciso fazer uma coisa chamada autoconhecimento, fazer uma varredura do que eu sou, do que eu não sou, do que eu acho que eu sou e não sou, do que eu tenho certeza que eu não sou, mas no fundo eu sou. Olha só. Esse é que é encrenca. Jesus veio para que nós tenhamos elementos de reflexão sobre a nossa competência interna. Jesus não veio para que você seja médico, doutor, polícia, vereador, sei lá o que você quer ser aqui. Seja o que você quiser. Mas como é que você vai ser é que tem que ser muito bem pensado. Os teus desejos, os seus impulsos te falam muito do que você é. As suas ações vão falar muito do que você já conseguiu de conquista. Porque você pode ter um desejo absurdo, mas não realizar é uma conquista. Você pode ter um desejo absurdo e realizar essa coisa absurda. Também vai te mostrar o quanto você ainda está fora do quadradinho. Porque você vai ter a dor como processo final. Né? O plantio sempre vai ser livre, mas a colheita é certeza. Ah, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas quem vai ter que arrumar vai ser você. Sempre. Então é isso que Manassés está advertindo o Silvério, para que ele aproveite a encarnação o máximo possível. Tem até um outro exemplo. Eu já não sei se eu comentei com vocês ou foi com a turma anterior. Ou foi com alguém que eu nem lembro. A gente fala com tanta gente que nem lembra. Bom, existe um camarada que encontrou André Luiz. André Luiz é aquele espírito que psicografou junto com Chico Xavier mais de 15 livros, tá? Então, André Luiz estava numa reunião social no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, se eu não me engano. E quando ele estava lá tomando seu golinho de vinho, mentira, estava tomando não sei o quê, chegou um camarada com aspecto até interessante, quando André Luiz narra assim, e falou assim, escuta, você é aquele espírito que tem um médium lá na Terra, que psicografa, né? André Luiz, sim, sou eu, sim. Então,
E diz que ele abre o paletó, ele tira de dentro do bolso uma folha com um relato. Ele fala assim: é que eu escrevi uma coisa que eu gostaria muito que fosse passado para os nossos amigos encarnados lá na Terra. Aí André Luiz pegou o papel na mão e começou a ler. Era assim, era a história, era o resumo da vida desse espírito. E ele foi espírita, acho que durante 45 anos, os últimos 45 anos da vida dele, ele foi espírita. Ele frequentou o centro espírita, era trabalhador, expositor, etc, etc. Só que durante a vida dele toda, ele nunca controlou as emoções. Aí ele fala assim, ó, depois que eu comecei a doutrina espírita, eu tive o capricho de, no final de cada dia, fazer uma relação das minhas encrencas que eu tive durante o dia. Então, gente, ele anotava no final do dia com as pessoas que ele brigou, por que, que ele brigou com as pessoas, por que, que ele ficou chateado, por que, que ele ficou triste, por que, que ele ficou magoado, por que, que ele ficou nervoso, por que, que ele ficou com raiva. Ele anotava. Depois que ele desencarnou, ele pegou essas anotações e fez uma. Ele tabulou essas anotações. Então, André Luiz conta assim: ó, nesse papel constava 1.580 vezes eu briguei no trânsito. 2.900 vezes eu briguei com a minha mulher por causa de almoço. 340 vezes eu briguei com meu filho porque mais de 200 vezes eu briguei no trabalho com o meu chefe, com o meu colega de serviço, com não sei o quê, com não sei o quê. Então, ele tem uma relação. Resultado, a somatória dessa intemperança dele, ele fala que ele desencarnou 15 anos antes do planejado. Porque quando você fica nervoso em desequilíbrio, você queima a tal do fluido vital que você ganhou para reencarnar. Olha só, você acelera a queima da vela. Então você nasce, o teu mentor vai lá e ele acende a vela e está começando a queimar. O pavio está devagarzinho naquela velocidade. Quando você fica nervoso, aumenta a velocidade da queima da vela. Você ficou desequilibrado, aumenta. Fica 15 dias nervoso, você perde lá 2 horas de vida. Ixi, então eu tô lascada. Lascada. Mas não é só você, Thelma. Meu paviozinho deve estar no fim. Então, mas não é só você. Todos nós somos isso aí. A gente vai aprendendo. Thelma, nós somos espíritos inferiores. Nós estamos aprendendo e lendo relatos de pessoas que tiveram problemas. E aí a espiritualidade acima desse povo todo permitiu que esse pessoal doido, desequilibrado e doente colocasse no papel a vida deles. Para quê? Para que nós tentemos, façamos um esforço danado para não fazer a mesma bobagem. É isso que a doutrina espírita tem por essencial, é dar um upgrade na nossa encarnação. Então não é para a gente ficar lendo romance, achar lindo, ai, graças a Deus, ele foi recebido no plano espiritual, por amigos. Patavina que é isso aí. É para a gente ler o romance e ver o porquê que ele teve problemas, qual foi o desequilíbrio emocional que levou ele àquela situação, para que nós pensemos em nossa realidade, no que a nossa realidade está nos mostrando, né? Para que a gente tente mudar. É essa situação. Então, esse camarada, o Manassés está falando, Silvério, eu torço para que você não me volte aqui antes dos 70. E olha que informação interessante, o planejamento é para 70 anos, mas ele pode viver mais. Como pode Francisco, viver menos? Diga. só uma dúvida que eu tenho em relação à reencarnação. Todos nós, quando a gente vai reencarnar, tipo, é geral pra gente evoluir, né? Sim. É pra geral. Aí, por exemplo, eu tava lendo esses dias a carta psicografada do menino do João Hélio, aquele menino que morreu arrastado, lembra? Sim. E ele combinou no plano astral, antes de reencarnar, que ele ficou muitos anos lá no umbral e tal, né, pra ele entender, pra ter o quantum lá energético para reencarnar, enfim. Então já foi combinado 1000 com anos, ele. né? Nossa, nem sei, acho que é por aí mesmo. 1000 anos, eu lembro. 1000 anos, né? Absurdo, tipo, o tanto de tempo.
E aí foi combinado que ele reencarnaria numa família super amorosa, tal, que a família ia receber ele muito bem, e recebeu mesmo. Mas que ele morreria daquela forma por conta de coisas que ele causou no passado, que ele era aquele cara das bigas lá, enfim. Só que a minha dúvida é a seguinte: se todos nós, a gente tem um planejamento para evoluir, como é que combina uma morte? Tipo, por exemplo, igual do João Hélio. Foi combinado que ele morreria através da mão de outra pessoa, né? Arrastado no carro. Então, onde entra essa pessoa aí que matou? Porque se a gente vem para evoluir, sabe assim, eu fico nessa dúvida, assim, tipo, como é que combina uma morte, gente? Entendeu? Pô, se a gente vem para evoluir, vamos combinar a morte do rato do menino, e combina aqui que o pai vai morrer, vai matar ali. Eu fico muito na dúvida. Paula, eu vou te falar assim, para cada história é uma história, né? Eu nunca li em nenhum livro, eu tive pensando sobre essas coisas da vida, né? Eu nunca li em nenhum livro sobre a existência de um possível grupo espiritual responsável por esse tipo de história. E eu desconfio que exista, sabe? Eu desconfio que exista. Né? Aqueles que vão dar um jeito para que a situação se consuma. Principalmente nesses casos gravíssimos que esse moço tinha por resgatar. Você imagina quanta dor esse cara provocou, quanta dor, né? E para que ele tivesse paz, ele falou assim, não, gente, eu só vou conseguir ter paz quando eu tiver em Na mim pele, né? o que eu causei nos outros. E foi exatamente Porque, isso que ele assim, explica, né? exatamente. Eu precisava ter em mim o que eu causei nos outros. Então, Uhum. nesse caso específico, eu acredito que ele contou com a ajuda dos benfeitores. Aí você me fala assim, mas escuta, quer dizer que se eu mato alguém com um revólver, eu obrigatoriamente terei que morrer por bala? Porque Não. tem aquela história que Jesus, quando vai ser preso, Pedro saca da bainha uma espada e corta a orelha do soldado do templo que foi lá prendê-lo. E Jesus pega a orelha do cara e coloca no lugar e fala: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, ele deu a entender que a lei de ação e reação ela é muito eficiente. Sim. Mas os espíritos benfeitores vieram a explicar o seguinte: porque Paulo de Tarso, depois ele fala assim, numa das cartas, que eu não lembro para quem que ele escreveu, mas ele fala assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Gente, quando eu era adolescente, eu escutava isso aí, na minha cabeça idiota, eu pensei que era o amor de Jesus que cobria aquela multidão de pecadores, assim. Nada disso, nada É tipo disso. uma manta que é levando, assim, né? Nada disso, papo furado. O que o Paulo estava colocando naquele momento é assim: quando você tem uma vida dedicada, linear, reta, ética, você não casa mal a ninguém. E o teu tempo vago ainda você trabalha em benefício de alguém, você ganha crédito. Isso é que Paulo estava chamando, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, eu fui uma tranqueira na última encarnação, mas nessa eu sou aquele aluno que estou sentado na primeira cadeira, faço a liçãozinha que o professor manda, tomo banho todo dia, vou cheirosinho para a escola, não arrumo encrenca, eu não falo fora de hora, ajudo o professor a carregar o material, levo uma maçã para ele, o professor. Quer dizer, eu estou na maior vibe naquela minha missão. Minha filha, esse é o amor, porque Deus quer que nós caminhemos bem. Ele não quer que a gente fique com o chicote dando nas nossas costas, tipo assim, eu não presto, eu sou pecador, não sei o que lá, não sei o que lá. Um monte de coisa. Coisa que a gente aprendeu até quando a gente é criança, quando faz, né? Exatamente. Deus não quer nada disso. Deus quer que você procure melhorar a sua forma de agir, principalmente com quem está do teu lado. Sede bom, né? Porque a gente precisa trabalhar a nossa. Tem um monte de colegas que pedem exame espiritual na casa espírita, você vai lá, faz exame, porque eu tô sem tesão de vida,
não quero sair do quarto. Ou é um parente falando, olha, ele está lá no quarto, ele não sai do quarto, tá. E aí você faz o exame espiritual. Os espíritos mostram para os médiuns que, na verdade, é assim, alguma coisa na vida da pessoa nessa encarnação trouxe uma lembrança do sentimento de uma coisa muito ruim que ele fez. Não traz o ato, mas traz o sentimento. E esse sentimento fica uma coisa meio de culpa, meio, puta, eu fiz uma bobagem, não sei o que tô esquisito, tudo. E aí, você é psiquiatra, o psiquiatra fala que você está com desequilíbrio químico, você começa a tomar remédio feito um doido, tal, e às vezes está mesmo. Você fica tanto tempo com essa depressão, com essa coisa, que você vai para o desequilíbrio, você precisa de química para te ajudar a levantar. Mas, via de regra, é esse sentimento de culpa que invade, e nós estamos acostumados a cultivar essa culpa. Porque a gente tem uma voz de fundo dizendo que a gente não presta, né, Thelma? Que a gente é louco, que a gente é isso, que a gente é aquilo. É merecedor. Você entendeu? E aí você fica com... Que estímulo que você tem para sair da cama de manhã? Ouvir tanta bobagem e sentir tanta bobagem de si próprio. É esse que é o inferno. Então a gente precisa estar sempre observando o seguinte: boa coisa eu não sou mesmo. Mas não sou mesmo, né? Mas eu vou tentar ser. Exatamente, com a ajuda do mentor, né? Ajuda do mentor. Ó. Ô, Francisco, outra coisa que eu ia te perguntar. A gente muda de mentor? Antes de você pergunta. Peraí, antes de você perguntar. Agora desinvestei aqui. Esse livro chamado Pensamento e Vida. Quando você está nesse departamento que está começando a pensar na sua vida, você já ganhou seu corpinho. Então, sabe quando você está na rodoviária esperando a hora de entrar no ônibus? Você ganha esse livrinho para dar uma lidinha, né? São alguns textos que vão te falar sobre família, bom entendimento, sugestão. São dicas que os espíritos... Como é que você vai se associar com as pessoas? É uma cartilha. É a última que você lê antes de encarnar. Tem uma aqui que chama-se... Tem um texto, que é o segundo texto, chama-se Vontade. Vontade. Quem escreveu esse livro aqui foi Emmanuel. Esse texto está dizendo o seguinte, ó. O camarada, ele fez uma analogia à mente humana como se fosse um grande escritório, onde eu tenho departamento de criação, onde eu tenho departamento de desejo, onde eu tenho departamento de elaboração, mas acima de todos esses departamentos, eu tenho um chamado departamento da vontade. Esse departamento da vontade, ele gerencia tudo que está abaixo dele. Tudo. Então, assim, conforme eu já falei para vocês, se eu tenho uma vontade assim, eu não faço. Se eu tenho uma boa vontade, eu ponho a mão na massa e realizo. Porque Emmanuel fala, Papai do Céu nos fez com a potência de realizarmos tudo o que tivermos boa vontade. Potência para realizarmos tudo o que tivermos boa vontade. Ah, mas eu tenho vontade. Então, se as coisas forem fáceis, você vai realizar. Se as coisas não caírem na tua mão beijada, você não vai fazer. Porque dá trabalho. Né? As conquistas mais importantes dá trabalho para o espírito. Se ele não tem vontade boa, ele não consegue. Então, assim, tem essas coisas que a gente precisa, assim... a vida está passando, né? Eu estou vendo aqui na tela, alguns de vocês vão morrer antes de mim. É verdade. Porque eu tenho a lista aqui. Depois eu posso passar para vocês a ordem. Eu não quero saber, não. Até a Thelma que entrou hoje, eu nem sabe, mas já me passaram a ficha dela. Está aqui, ó, a ordem. Pelo paviozinho que eu tô, já olha lá. Dá para ter uma noção. Pois é. Então, aí, se você não percebe que a tua vida está passando e o teu tempo está queimando, você não vai realizar praticamente nada. Então, você vai voltar para o espiritual, não vai ser com a faixa de completista. E Manassés explica para André Luiz o seguinte: os que voltam aqui com esse
com essa carteirinha carimbada como completista, terão direito a influenciarem mais ainda no tipo de carro que vão ganhar para viajar aqui na Terra. Olha que legal! Você vai pedir para poder pôr, por exemplo, farol com aquele farol importado, né? Ar-condicionado digital, por baixo do banco traseiro também, forro dos bancos de couro de primeira, não é aquele couro imitação, não. Tudo isso, né? Carro grande, confortável, elétrico, se Deus quiser. Você vai poder pedir tudo isso. Fala agora, Paula, pergunta. Não, eu estava querendo saber se a gente muda de mentor ao longo da vida, ou é sempre o mesmo Eu mentor? nunca ouvi falar que muda, sempre o mesmo. Ah, então tá. Eu tô lendo esse daqui, ó, que já que você falou do livro, eu não dava nada para esse livro aqui, Agenda Cristã. Tô tomando cada pão na cara, que meu Deus do céu. Nossa, Toma, cada toma. um. É bacana. Eu tenho ele aqui. Eu também tenho. A gente usava ele para fazer uma pré-leitura do curso de trabalho de aprendizes da doutrina. Ah, a gente tava fazendo evangelho com ele. É ótimo, ele é ótimo. É bom sim. Bom, então, Silvério está gostando do que está acontecendo, gostou da perna defeituosa dele, tal, então ele vai lá, né? Então, aí o Manassés está explicando para o André Luiz o que é completista, tal, tal, tal. E aí, tal, tal, tal. Aí nós vamos lá para um outro caso. Vamos ver se eu acho aqui. E agora. Estou procurando aquele segundo espírito que vai conversar com ele agora. Tem um outro caso que vai chegar que a gente vai estudar. Tá. Tá, tá, tá. Aqui, ó. É assim. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou. Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência e equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Então, o Manassés está complementando essa coisa do que é um completista e está dizendo para o André Luiz, o pessoal que gosta de ter esse título como completista nos pede uma aparência física não muito atraente. Eles não querem chamar a atenção. Eles querem passarem despercebidos na multidão, invisíveis, para que o foco esteja naquilo que eles estão fazendo aqui na Terra. Querem ser um bom pai, querem ser um bom irmão, querem ser um bom filho, querem ser um bom trabalhador, querem estudar demais para ser um bom profissional. Então, para isso, eles não podem ter a atenção dispersa com namoricos durante o curso, tal, tal, tal. Então, eles pedem providências que os tornem menos atrativos, né? E aí você nasce com o seu espírito pegando fogo por dentro e um corpinho danado de feio por fora. Na verdade, isso é uma ajuda, né? Só que, infelizmente, pela nossa inferioridade, a gente acha que foi desprestigiado por Deus. É porque nós estamos desviando o foco. A gente é tão inferior que a gente esquece os focos divinos da vida. Mas, Francisco, que coisa é essa de focos divinos? A nossa educação, as crenças que nos dão aqui na nossa sociedade, elas, infelizmente, nos desviam, né? Por exemplo, semana passada, a minha sobrinha, que mora em Botucatu, fez uma festinha lá, porque ela está com 3 meses de gravidez, e aí ela soube no 90º dia qual era o sexo do bebê. Só que todo mundo sabia, menos ela. Então eles fizeram uma festa surpresa para a chamada revelação.
Essas frescuras da sociedade nova, né? Revelação. E aí, soltaram bolas, aquelas coisas coloridas, fizeram festa, todo mundo sem máscara, parecia que o Covid não existia mais, aquela coisa de meu pai lá, que ficou com Covid o mês passado, sem máscara. Bom, e aí perguntaram para o pai se ele estava feliz. Ah, eu estou muito feliz, mais um santista nesse mundo. Aí eu escutei aquilo, achei legal, né? O cara está feliz e tal. Mas eu estou contando isso para vocês, para que vocês percebam assim, ó, nós fazemos a manutenção da ilusão desde o útero. Nós somos criados para estarmos aqui passeando na Terra, de prosóculos, né? E quanto mais prosóculos, mais leve vai ser a vida. E aí a gente depois vai voltar para o lado de lá com problemas. Mas não se preocupe que Deus é maravilhoso e vai nos dar outra reencarnação, tá? Tudo ótimo. Só vamos torcer para ser aqui na Terra, porque a Terra vai ser... a Terra está passando por um upgrade. Ela está saindo desse inferno para um lugar de restabelecimento, né? Nós estamos saindo de mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, os espíritos tranqueiras que moram aqui, que tudo fazem para manter a tranqueira como está, serão convidados a morar num outro planeta que é tranqueira também, que nem eles. E vão continuar lá, até se desenvolverem e voltarem ao convívio das suas famílias que passaram, que conseguiram evoluir. Porque Deus não separa ninguém. Ele só não deixa você progredir na escola se você não tem os recursos necessários. Ah, você não aprendeu? Então você vai para a escola. Ah, mas não tem mais esse curso aqui na Terra. Ah, mas eu tenho outro planeta que tem esse curso. Vai para lá. Vai contribuir. É a história dos refugiados de Capela, que você já deve ter ouvido alguma coisinha por aí, tá bom? É assim que funciona a nossa vida. Então, continuando aí. Assim procedem, porquanto vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbiciam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Então você vai assistir uma palestra, eu já ouvi assim, ó, mas aquela pessoa é tão feinha, aquele fulano fala tão esquisito. Eu fico pensando, mas que diabo, a pessoa vai lá para ver o palestrante ou vai para ouvir a informação, né? Olha a explicação que os caras estão dando aí. Grandes almas, grandes espíritos trabalhadores, eles pedem para ver mesmo uma coisinha meio feinha de se olhar, porque eles não querem ser admirados pela beleza. Eles querem conseguir transmitir a informação. Bom, entendi a expressão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou: as mentes juvenis, quais crianças no mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que possam distrair no caminho da realização da vontade de Deus. Quer dizer, gente, essas palavras são fortes, né? São fortes. Enquanto a gente está aqui preocupado, meu corte de cabelo, fazer limpeza de pele, né, Silvana? A gente vê as pessoas que gastam a fortuna tentando arrumar a carcaça, que estão sempre infelizes, aquela busca pelo consumo, aquela coisa equilibrada, é classificado pelos espíritos mentores como mentes juvenis.
Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei nas dependências sagradas dos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tal, tal, tal. E aí ele vai conversando, eu estou atrás da segunda pessoa, para a gente pular esse pedacinho que está falando aqui. Fala, pode perguntar. Ninguém quer falar? Então tá bom. Deixa eu achar aqui a outra pessoa. Porque são 3 casos que esse capítulo vai narrar de reencarnação. Ah, achei. Deixa eu ver. Dispunhamos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manassés, afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e me apresentou. André, essa é a irmã Anacleta. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. Olha o que o Manassés vai falar dela agora. A senhora sorriu, meio contrafeita, né? Por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Regiões abismais das zonas inferiores. Gente, nós temos níveis do umbral. A região abismal é o fundo do fundo, tá? Então, essa irmã, que tem o nome, como é que é o nome dela mesmo? Que eu esqueci aqui. Tal. Anacleta. Anacleta. Ela vai encarnar numa missão de abnegação, que ela vai buscar fazer o bem para 4 caras que estão lá na região abismal. Francisco, e a gente aqui está na onde, né? Há espíritos benfeitores que falam que nós também estamos no umbral, só que na parte que bate sol. Na parte que bate sol, tá? Gente, é uma das razões que justifica esse nosso desequilíbrio em nossas emoções, né? Porque a gente vive num mar de emoção, né? Ontem de manhã você acordou, o Lula estava solto. De noite, o deputado que foi presidente do Congresso lá também foi solto, né? Já o outro deputado que falou mal do Supremo Tribunal virou réu. E assim nós estamos num planetinha onde 2 vizinhos para trás nossos estão desempregados passando fome. 2 vizinhos para cima, o cara está na prefeitura roubando e sendo milionário, né? Mais lá para frente tem um hospital que recebeu 22 milhões de reais da prefeitura aqui em São Sebastião e desviou tudo e os caras não têm maca para dormir, para ficar internado, né? Esse é o mar de emoção que a gente vive. Então, quando o escritor falou que nós estamos no umbral na parte que bate sol, eu não achei que está tão errado assim, tá? Então, essa irmã vai encarnar e vai buscar 4 camaradas que estão lá na região abismal. E ela fala para o Manassés, não vejo nisso abnegação alguma. Cumprirei tão somente um dever. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso, Manassés. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Aí Manassés fala, regressarás então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamente bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime abnegação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas, que não chegaram a cair, emocionada, talvez, com a minha observação sincera.
estendeu-me a destra gentilmente, e dando a ideia de que não deseja continuar a conversação relativa ao assunto, disse-me, muito grata pelo conforto de suas palavras, Manassés. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com seu pensamento amigo. Aí Manassés pergunta, você já recebeu todos os projetos? A mãe responde, a futura mãe, Manassés está perguntando se ela já recebeu os projetos daqueles 4 espíritos que vão ser resgatados, tá? E a mãe responde, sim, somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a minha forma física também recebi. E você está satisfeita? Ela falou muitíssimo. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, ela se despediu. E Manassés, compreendendo a coisa da André Luiz, começa a conversar com o André Luiz, falando assim, ó, Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastrosamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador. E, apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo social em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência no lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrozoada. Ou seja, o casal era super bem de vida, o homem era um cara trabalhador e via o comportamento dos filhos, algumas coisas que precisavam ser corrigidas. A mãe podava essas correções, né? Estendia a asa sobre os 4 e não permitia que o pai moldasse o caráter moral desses filhos. Eles chamam isso de amor excessivo, aquele amor-doença da mãe. Em consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Quer dizer, os 4 cresceram fracos da emoção. Eles não suportaram as tensões do dia a dia, tá? E caíram no desregramento. Gente, exemplo que isso acontece hoje em dia. Os jovens começam a usar drogas, né? A praticarem pequenos furtos. São fugas, são comportamentos que é muito, muito comum hoje em dia, né? Naquela época também. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, com tristes condições. Quer dizer, eles se mataram. Partiram para o uso indiscriminado do corpo, sem menor equilíbrio, e alcançaram a morte. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e se dispôs a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras na crosta. E o André Luiz pergunta, quantos anos gastaram para obter semelhante concessão? Aí o Manassés fala, mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros. Sim, esclareceu Manassés.
a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar em condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e, para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha por si mesma. Será também portadora de prementes necessidades de retificação. Olha o quadro social que essa senhora vai enfrentar. Ela vai casar, vai ter os 4 filhos e vai enviuvar. Logo em seguida, sendo que os 4, 2 são paralíticos, um é débil mental e só vai ter uma mais ou menos em condições de auxiliá-la. E mesmo assim, essa menina vai ter muita dificuldade na sua reencarnação, porque ela tem muitos débitos e vai precisar... Quais são os débitos? Eu não faço a menor ideia. Vou chutar um bem pequenininho, pelas dicas que lhe deram no texto lá em cima. Cólica menstrual. Alguém aí tem cólica menstrual? Não precisa levantar a mão. Sabe aquelas brabas que precisa ficar, às vezes, perde um dia de trabalho ou 2? Meu Deus do céu, né? Já pensaram sobre isso? Puta, será que eu cresci com defeito? Nasci com isso? Será que Deus não olhou, eu estava fazendo minha região genital? Ô, Francisco, você está falando isso de mim? Eu falo, não, só de vocês não, minha gente. Né? Eu sou homem. Será que eu não estou com essa dívida também aí? Eu não vou ter que resolver isso? Só que dessa vez eu não aguentei vir mulher. Só deu para vir como homem. Então, talvez eu também tenha esse resgate. Eu não estou debochando de vocês, não. É só um pequeno exemplo do que pode estar errado. Pode ter um desequilíbrio para desenvolver meu Deus, diabetes infantil, endometriose também. endometriose, um monte de encrencas que podem vir junto com o seu nascimento. Você pode ter um corpo aparentemente perfeito, mas com mau funcionamento em determinados órgãos. É isso que o Manassés está falando. Apesar da moça não ser paralítica e não ser débil mental, ela vai ter problemas. Tá? Então, os 4, essa senhora vai trazer aqui para a Terra. Então, quando nós estamos em frente a um quadro social aqui, a nossa realidade forte, né? Você fala, meu Deus, quanto azar. Não, não é azar. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Eles já estão num processo de recuperação. Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outro irmão nos cercou. Depois de saudar Manassés, explicou-me ela gentil dirigindo-me. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Quer dizer, está chegando uma terceira mulher, junto lá com Manassés, e fala, Manassés, eu quero que você volte lá e converse com o pessoal do planejamento, porque eu queria que você me ajudasse num favor lá. Aí Manassés, pois não. Aí ele fala assim, fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física e, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então a mulher está pedindo, eu não sei se esse distúrbio nas tireoides e nas paratireoides vai deixar ela gordinha ou magrinha ou sei lá o quê. Mas ela está pedindo que se mexa no sistema hormonal, porque mexendo no sistema hormonal ela vai perder a aparência física que o projeto está demonstrando que ela terá. Então vejam só, ela tem um autoconhecimento tão profundo da sua sombra, que ela fala, se eu for para a Terra desse jeito, vai ferrar. Eu vou voltar a errar.
Eu não quero. É isso que Manassés... E ela fala assim, ele fala assim, ó, tem razão, Manassés fala para ela, você tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Não só para quem emite, como também para quem recebe. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Porque você é feia. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios, e, tão logo se despediu da nossa interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações dos órgãos no corpo físico. E aí tem uma conversa que vai encerrar esse capítulo aí para nós, tá? Mas eu queria perder essa aula de hoje com vocês para a gente comentar esses 3 episódios reencarnatórios. São 3 histórias, cada uma trazendo uma realidade diferente, porém com o foco de quem está no plano espiritual. Porque nós que estamos no plano carnal, a gente enxerga a pessoa feia, obesa, defeituosa, horrorosa, pobre, feia, se ferrou, e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas veja só a diferença do olhar, né? Os mentores estão atuando e nós, com a nossa inferioridade, estamos minando para não dar certo. São histórias que nós devemos refletir bastante sobre a nossa realidade e a gente fazer as correções que se fizerem necessárias. Né? Francisco, quer dizer que eu tenho que assim, ser feinho, não sei o que. Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Porque a gente tem que primeiro, se autoconhecer, se perceber como eu sou, o que eu valorizo, o que eu uso como pano de fundo na minha mente diabólica para atingir meus objetivos. Eu preciso conhecer o meu lado perverso para saber quando ele está atuando e quando ele não está atuando. Porque, gente, o meu lado perverso sou eu mesmo. Estou garantindo a reencarnação do mesmo jeito que voltei. Né? Então, a gente precisa estar pensando sobre isso. O nosso grupo aqui, ele não está estudando o livro dos espíritos, porque isso eu joguei lá para o 2º ano, para o coitado do Hércules se ferrar com vocês, estudando o livro dos espíritos, que às vezes é chato, pergunta, resposta, pergunta, resposta. A gente pega textos de livros e tenta esmiuçar, traduzir, interpretar, para que a gente vá aproveitando essas lições na nossa atual existência para esse ano. Eu costumo dizer assim, ó, esse contato que vocês, iniciantes, estão tendo com a doutrina espírita, ele tem um objetivo primordial, que é tentar fazer com que vocês se enxerguem. Quer dizer que eu vou me autoconhecer? Mentira! E a gente vai dar o start nesse processo. Né? Mas, além de se dar o start no processo inicial do autoconhecimento, concomitantemente, é fazê-los entender o seguinte, que não se pode permitir que aquela sombra da culpa espiritual embarace a sua caminhada aqui na Terra. Porque senão você não vai aproveitar. Você vai ter sempre aquela questão da boa vontade, você nunca vai conquistar aquela... Você nunca vai colocá-la em andamento, porque gente, a culpa, ela mina aquele departamento lá de cima, chamado da boa vontade. Ela mina, ele enfraquece. E aí você vai levar a sua vida de acordo com o vento. Aí você vai ser aquela da letra, né? Deixa a vida me levar, leva eu. Quer dizer, não vai ter planejamento. Não vai ter planejamento em nenhuma área. Em nenhuma área. Tipo assim, ó. Você vai ser aquela pessoa... Por exemplo, os casados, que é muito comum hoje em dia, né? O cônjuge desencarna. Quem fica parecendo que perdeu uma perna. Não consegue ficar em equilíbrio, precisa de uma bengala.
Então, se junta com filho, se junta com não sei quem, não sei o quê. Não tem um equilíbrio. Por quê? Porque se esquece que é um ser encarnado que deve ter um projeto próprio. Primeiro eu preciso me amar, ter tesão por mim, depois eu amar outra pessoa, para essa pessoa facilitar a minha vida. Olha lá. E não eu facilitar a vida do outro. Porque é uma sociedade em que os dois precisam trabalhar para que os dois caminhem. Porque quando desencarnarem, vamos supor que sejam almas gêmeas, quando eles encarnarem, eles têm que se encontrar no mesmo patamar. Então a gente precisa ter esse curso para despertar nós outros o coração, a consciência, sabe? Não deixar. Gente, tem um negócio que até ontem no texto, na palestra, tinha aparecido pela primeira vez, eu nunca tinha visto Jesus falar da expressão preguiça. Preguiça é algo que bate, a gente que é caiçara aqui no litoral, a gente tem uma preguiça, quase igual ao baiano, né? Não foi no mal dos baianos, mas é a ideia que se tem, né? Então a gente precisa pensar bastante sobre a nossa felicidade. O que eu quero para ser feliz? Aquela frase de Emmanuel é muito legal, né? Felicidade é paz no coração em todos os assuntos da vida. Felicidade é paz no coração em todos os assuntos da vida. Emmanuel não está falando que felicidade é ter carro, casa, emprego, concursado, 13º, 14º, uma fortuna guardada nos bancos da Suíça, não sei o quê. Não fala nada disso. É paz no coração em todos os assuntos da vida. Então, se eu tenho assuntos que não estão me dando paz, eu preciso equacionar. Ou eu retifico, ou eu tiro da minha vida, ou eu dou um upgrade, sei lá o quê. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso enfrentar. Eu não posso ficar alimentando a encrenca, porque eu vou perder minha encarnação. Gente, a encarnação está um inferno. A fila para vir para cá está enorme. E cada vez mais o casal fala assim, ó, eu acho que não vou ter filho, não. Já tenho um cachorrinho aqui, tá tão bom com ele. E aí, sem querer, por a camisinha, vem um. E só um. Para vir o segundo, ó. Você sua a camiseta. Então, a gente precisa pensar bastante o que estamos fazendo aqui. Então, esse é o objetivo desse curso, tá? É só isso. Alguma pergunta, gente? Do que a gente falou hoje? Tá. Thelma, a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu vou te incluir nesse grupo. E lá também, de vez em quando, a gente faz umas perguntas lá. Quer dizer, vocês fazem, eu tendo tempo, eu respondo. E a gente vai conversando, tá bom? Tá bom. É isso. Tudo bem aí, seu Daniel? Tudo certo, tranquilo. Certo. Ô, Daniel, a tua mulher não consegue escutar a aula com a gente, não? Não se interessa, não. Por enquanto só eu mesmo. Então tá bom. Eu acho que para ela ia ser bom, viu? Eu também acho. Mas fazer o quê? Não conta para ela, não. Deixa ela lá, então. Então tá bom. Um grande beijo para todos. Fiquem bem. Juízo. E vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade do nosso encontro, né? Por todas essas ideias que vieram à nossa mente, nós conseguimos conversar, explanar. E para os nossos mentores também, nós estamos agradecendo a ajuda deles. E que possamos ter uma semana de muito trabalho, de muita coragem, né? E de muito apoio por parte dos nossos amigos espirituais. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, vocês perceberam que na oração eu não pedi uma semana de tranquilidade, de paz, porque isso é ilusão. Isso é conversa de gente muito infeliz e criança, porque não vai ser. Ninguém veio aqui para passear. Você pode se iludir e não encarar os problemas, porque ele vai existir, tá? Então você pede sempre força, intuição, luz. Luz é ideia, tá? Tem gente que acha que luz é acender uma luz na cabeça, assim, tá? Não, luz é um sinônimo de ideias.
de ajuda dos amigos espirituais para que você consiga resolver a pedra que está na tua frente. Ou se você vai transformar ela em pedregulho, ou você vai fazer uma escadinha para passar por cima dela, ou você vai fazer um carrinho para levantar ele para o lado dele para você continuar andando. É esse tipo de pedido que a gente tem que fazer para Deus. Porque é para isso que está lá. Para esperar você pedir. Apesar que ele conhece as suas necessidades, mas ele gostaria de saber como é que está o seu amadurecimento. Ele também já sabe, mas ele gostaria de saber se você sabe. Né? Então, pedir é uma coisa que precisa pensar bastante. Pensar bastante.